A chuva fina batia no vidro quando ela chegou pela primeira vez naquela mansão. Portão de ferro imenso, fachada linda, silêncio pesado. O tipo de lugar que parece rico por fora e vazio por dentro. Ela respirou fundo, tocou o interfone e entrou sem saber que aquela porta ia mudar a vida dos dois para sempre. Mas antes de te contar o que aconteceu lá dentro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já esteve tão fechado para o mundo que nem percebeu quando alguém chegou disposto a ficar? Fica até o final, porque essa história tem uma virada que pouquíssimas pessoas esperam. E tem um momento aqui no meio que vai apertar seu coração de um jeito bom. Ele era um homem que já teve tudo, empresa grande, casa enorme, nome respeitado, mas depois do acidente foi perdendo tudo aos poucos. Primeiro a saúde, depois a esposa, que disse que não queria viver com um fardo, depois os amigos, que foram sumindo um a um. A família se afastou e o que sobrou foi aquela mansão enorme, uma cadeira de rodas e um silêncio que pesava mais do que qualquer dor física. Quando ela entrou no quarto, ele estava sentado de costas para a porta, olhando para a janela. Não virou a cabeça, não disse nada. Ela arrumou o travesseiro, fechou a cortina, percebeu que as mãos dele estavam geladas e, sem cerimônia, envolveu as mãos dele com as suas para aquecê-las. Foi aí que ele falou pela primeira vez. Com a voz rouca, cansada, quase quebrada, disse: "Não precisa gostar de mim, mas por favor, cuida de mim." Aquelas palavras não eram pedido profissional, eram confissão. Era um homem que tinha sido abandonado vezes demais, dizendo que já não esperava amor, só presença. E essa frase atravessou ela como uma lâmina invisível. "Claro que vou cuidar", ela respondeu, "não por obrigação, porque todo mundo merece alguém ao lado. Continua aqui comigo, porque o que aconteceu nos dias seguintes vai te mostrar o poder que um gesto simples tem quando chega na hora certa." Os primeiros dias foram difíceis. Ele era resistente, fechado, cheio de camadas de proteção que anos de abandono constroem em volta da gente. Às vezes, ele empurrava a mão dela. Às vezes pedia para ficar sozinho. Às vezes a raiva saía mais forte do que ele pretendia. Mas ela não recuava, não por teimosia, por percepção. Porque ela enxergava que por trás de cada rejeição havia um homem com medo de sentir, medo de confiar, medo de deixar alguém entrar e ver ela partir também. Num dia de crise forte de dor, ela se ajoelhou na frente dele, trouxe as mãos dele para o próprio peito e disse: "Respira comigo, olha para mim. Você não está sozinho agora." Ele resistiu, tentou ser forte, mas a dor era grande demais para carregar sozinho, e a presença dela era grande demais para ignorar. Aos poucos, o peito dele começou a acompanhar o ritmo dela. A crise passou, e quando ele abriu os olhos, ela ainda estava ali. Não foi ali que ele se apaixonou, foi ali que ele parou de fugir. Se isso está tocando em você, deixa um coração nos comentários. Às vezes a gente só precisa que alguém fique quando a gente pede para ir embora. Com o tempo, ela foi descobrindo o jardim que ele tinha abandonado. Levou ele até lá numa tarde qualquer. Ele disse que fazia anos que não ia. Ela disse que então estava na hora de voltar. E quando o cheiro de terra molhada e flores bateu no rosto dele, algo aconteceu. Uma risada espontânea, baixinha, surpresa, que saiu antes que ele pudesse segurar. Ele olhou para as próprias mãos como se não entendesse de onde aquilo tinha vindo. "Você acabou de rir", ela disse, quase celebrando. E ele respondeu, com um brilho novo no olhar que ela ainda não tinha visto: "Eu não fazia isso há muito tempo." Mas aí chegou o dia que quase desfez tudo. Uma mulher entrou na mansão com salto alto, perfume forte e um sorriso ácido. Era alguém do passado dele, chegando com raiva, com acusações antigas, com a habilidade cruel de saber exatamente onde apertar para machucar. Disse que ele não merecia a dedicação de ninguém. Disse isso na frente dela. Ela pediu para a mulher se retirar com firmeza e sem agressividade. A mulher foi embora. Mas o estrago já estava feito por dentro. Ele ficou vermelho de humilhação, encolhido na cadeira,
voltando meses no passado em segundos. E aí ele pediu para ela ir embora também. Ela saiu. Sentou numa praça perto, respirou fundo, deixou algumas lágrimas caírem, não de humilhação, mas de dor de ver ele recuar tanto depois de ter avançado tanto. Ficou horas pensando se voltava. Voltou. Quando entrou no quarto, ele estava no escuro, a cabeça entre as mãos. Quando ouviu a porta, levantou o rosto com uma expressão que se quebrou inteira ao vê-la. Achei que você não voltaria, ele disse com a voz falhando. Ela colocou as duas mãos no rosto dele e respondeu: eu só precisei respirar, mas eu voltei. E foi nessa noite que ele finalmente se abriu de verdade. Contou sobre o acidente, sobre a esposa que foi embora dizendo que ele ia virar um fardo, sobre os amigos que sumiram, sobre os anos acreditando que amar alguém era abrir uma porta para o abandono. Ela ouviu tudo, pegou as mãos dele e disse com simplicidade: eu não sou sua ex-esposa, eu não sou quem foi embora, eu estou aqui porque escolhi estar, porque você importa. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir que ainda existe gente que fica. Pode ser a mensagem mais importante que essa pessoa vai receber hoje. Os dias seguintes foram de avanço real. Fisioterapia mais firme, mais presença, mais confiança entre os dois. Até que num dia de sessão, depois de muito esforço, a perna dele respondeu com um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. Ela sentiu antes mesmo que ele percebesse. Otávio, sua perna mexeu. Ele ficou imóvel por alguns segundos processando aquelas palavras. Depois desabou numa emoção que não conseguia mais segurar. Ela o segurou, o peito dele pressionado contra o dela, os braços dele subindo até a nuca dela num gesto que já não era de apoio físico. O beijo aconteceu ali, delicado, profundo, cheio de tudo que os dois ainda não tinham tido coragem de dizer. Quando terminou, ele manteve a testa encostada na dela e disse baixinho: eu queria que fosse você a ver isso primeiro. Semanas depois, ele pediu para voltar à empresa. Ela ajudou a escolher a roupa, ajeitou a gola da camisa, colocou o blazer nos ombros dele. Ele se olhou no espelho e ficou em silêncio por alguns segundos. Era um homem reencontrando uma versão esquecida de si mesmo. Na empresa, os funcionários pararam nos corredores espantados. Fazia meses que ele aparecia só em videoconferências rápidas. Agora estava ali, presente, firme, com um brilho diferente nos olhos. O diretor financeiro se inclinou e comentou baixo com ela: ele parece outro homem. Ela sorriu. Sabia que ele não era outro. Era finalmente ele mesmo voltando à superfície. O casamento aconteceu no jardim. O mesmo jardim onde ele tinha dado a primeira gargalhada em anos. Ela caminhou pelo corredor improvisado entre flores, de vestido simples e branco, com o vento tocando o tecido. Ele a esperava com um sorriso tão sereno que parecia iluminar tudo ao redor. Com esforço, apoiando na barra adaptada especialmente para aquele dia, ele se ergueu por alguns segundos para olhar nos olhos dela na mesma altura. Prometo te amar com a força que a vida me devolveu por sua causa, ele disse num sussurro. E ela, com as mãos no rosto dele, respondeu: eu prometo nunca soltar a sua. Nunca. E quando voltaram para dentro depois da cerimônia, ele olhou para cada cômodo da mansão como se tudo fosse novo. Porque era. Aquela casa, que tinha sido uma prisão emocional, tinha virado um lar. E ele disse isso com palavras simples, enquanto ela empurrava a cadeira pelo corredor iluminado. Esta casa finalmente parece um lar. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e sentiu exatamente o mesmo. O que eu quero que você leve dessa história hoje é isso. Tem gente que chega na sua vida quando você está no seu pior momento, não para te salvar, mas para ficar do seu lado, enquanto você se levanta sozinho. Tem gente que não vai embora quando você pede, que volta quando você precisa, que enxerga quem você é por trás de tudo que você perdeu. E muitas vezes, o renascimento começa no instante em que você para de fugir de quem escolheu ficar.
Se esse vídeo te tocou, inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova aqui que chega no coração de um jeito diferente. E manda esse vídeo para alguém que está passando por um momento difícil agora. Às vezes, a história certa chega na hora certa por causa de você. Grande abraço com muito amor e carinho, e até o próximo vídeo.